Então, boa tarde, um prazer de ver esta sala cheia. Antes de tudo, os meus cumprimentos à editora. A Inês está aqui a representar a Tinta da China, que é realmente uma editora que merece que aproveitemos a ocasião para cumprimentar. É uma editora que não tem intuitos comerciais e, embora eu estime que este livro seja bastante vendido, mas a verdade é que se percebe pela lista, pelo catálogo da Tinta da China, que não é uma editora com intuitos comerciais. E felicitar também por uma coisa que distingue a Tinta da China, que é o belíssimo arranjo gráfico. Está aí presente? É de facto a melhor editora a esse nível. E eu aí tenho inveja. Eu cada vez que faço um livro noutras editoras, penso sempre, mas que coisa não ter a Tinta da China a fazer. Obrigada. E mais uma vez, isto é um belíssimo livro. Este livro, desde já felicito o Renato e o André por este livro, é um livro de grande valor, tive muito prazer em lê-lo e aprendi. Quando nós aprendemos a ler um livro, com certeza que isso é muito bom e desde já felicito os autores pelo facto de o terem elaborado e publicado. Este livro tem 4 partes. Uma é a austeridade e a análise da austeridade como ideologia. Depois há uma outra parte que são as exclusões, outra parte a questão do Estado e depois uma parte programática que é intitulada A Política que Queremos. Em relação à austeridade, são analisadas as consequências da austeridade e à cabeça aquilo que deve ser repetido, sobretudo agora neste período eleitoral, que é a dívida em nome da qual esta austeridade foi imposta, a dívida cresceu brutalmente. Aliás, há um gráfico no livro que mostra isso, a dívida cresceu exponencialmente. Portanto, a austeridade não serviu para pagar a dívida. Entretanto, serviu para realmente pôr a população numa situação que é demonstrada também com números através deste livro. Um pequeno toque que nas primeiras páginas aparece e que é interessante é que o estudo da transparência e integridade diz que mais de 50% dos governantes deste país, desde o 25 de Abril, estiveram ligados, ou passam a estar ligados, a interesses privados. Claro que isto tem a história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Suponhamos que metade dos governantes realmente transitam entre o governo e os interesses privados e depois a outra metade apanha por tabela porque, se entrarmos num táxi, o taxista diz todos os governantes são corruptos. E isto descredibiliza a política, porque esta massificação do todos, que é simplista naturalmente, é provocada pelos 50% que de maneira nenhuma deviam ser 50%. Isto é denunciado logo nas primeiras páginas e depois a denúncia muito importante de que no mundo a riqueza está nas mãos de 1%. Realmente isto tem sido muito falado, é falado, mas era bom que as nossas consciências constantemente e para além desta sala, fossem alertadas por esta questão. Afinal, a riqueza do mundo está nas mãos de 1%. Isto é denunciado neste livro e depois também as questões da tentativa de regulação da interdição do déficit, que passa a ser como que uma imposição supranacional e que naturalmente faz perder soberania. Eu achei interessante que apareça no livro várias vezes a questão, por estas palavras, do desígnio da promoção do bem comum, e como estou a ler, quase no fim, a encíclica do Papa, Louvado seja, a da ecologia, é exatamente esta expressão que ele emprega.
E isto é curioso, é uma coincidência curiosa encontrarmos o chefe da Igreja Católica a dizer o mesmo que estes rapazes radicais que estão aqui ao meu lado. Estas coincidências não são por acaso e são as boas neste tempo que vamos correndo. Depois há aquilo que tem sido a demonstração no livro daquilo que tem sido o que aconteceu às economias frágeis, como a nossa, como a grega, que são economias de facto frágeis e que foram esmagadas por esta estrutura e por esta evolução na Europa, e naturalmente que esse esmagamento o que traz é sofrimento das pessoas e das pessoas que são mais pobres, não traz nenhum sofrimento para as que são mais ricas. Aqui eu lembro um livro que me fez, ao ler este livro, fez-me recordar o livro do Medeiros Ferreira, o Mapa Cor-de-Rosa, que não se chama exatamente o Mapa Cor-de-Rosa, mas que eu não sei completamente, que é o último livro que ele escreveu antes de morrer, e que ele, que foi tão responsável pela nossa integração a vários níveis na Europa, ele põe-se em causa, esta integração e a forma como ela foi feita. Extremamente curioso, porque de facto a forma como esta integração tem sido feita tem sido uma integração de esmagamento das economias frágeis e das pessoas frágeis. E isto tem levado também, e os autores em várias secções do livro dão relevo a isso, ao aparecimento de um antídoto disto, que são os nacionalismos, a maior parte deles de direita, há alguns regionalismos que não percebemos bem se são de direita ou se são de esquerda, mas os nacionalismos que são verdadeiros nacionalismos tóxicos. E acabámos de assistir no domingo a mais uma demonstração de nacionalismo tóxico, quando o partido de extrema-direita não quer receber refugiados. Mas há outras formas mais orgânicas, como existem nos países do norte da Europa, de nacionalismos que são verdadeiramente nacionalismos tóxicos e que são um pouco aquilo, que assumem um pouco aquilo que o Amin Maalouf chamava as identidades assassinas. Este esmagamento dos frágeis e das estruturas dos países por uma estrutura supranacional que é de facto autoritária e austeritária, pode levar a essas respostas que são com certeza respostas tóxicas. E depois assistimos a que as estruturas, as tais estruturas supranacionais, sejam estruturas técnicas e que não tenham nada a ver com a democracia. O Eurogrupo é assim realmente um fenómeno formado ad hoc para esmagar a Grécia, esmagar Portugal, esmagar tudo o que sejam tentativas de uma política de democracia em que as pessoas se expressem. Portanto, isso leva-nos de facto a uma crise da democracia, isto é um dos temas do livro, esta crise da democracia, em que as pessoas, mesmo estando nós reduzidos à democracia representativa e já não pensando numa democracia participativa, estamos na representativa, mas mesmo nessa, aquilo de que se vai despindo da democracia, porque os governos nacionais pouca autonomia têm. Na Grécia observámos esse fenómeno. Os parlamentos nacionais existem, mas o que sai dali terá alguma importância sobre as nossas vidas, e depois as estruturas europeias quase tão inacessíveis, eu ia dizer clandestinas, não são clandestinas, mas tão inacessíveis, são de facto uma verdadeira estrutura que esmaga e que se impõe, e isso já não tem de todo nada a ver com a democracia, embora se revista de toda uma legislação dita democrática. E é curioso também que os autores relevam esta coisa do jogo eleitoral, em que nós os três estamos metidos, não é? Lutando contra, aqui estamos os três lutando contra o bloqueio da comunicação social, e em que todo o jogo eleitoral, a que se assiste, daqui a bocado vamos para as televisões, vamos abrir, vamos ver, é um jogo de espetáculo, em que as ideias e os assuntos importantes
para as populações são de facto postos de lado, ou não existem, ou não aparecem, e os partidos tentam fazer uma performance. Isso é dito no livro, e é muito interessante. Vamos ver qual é o que faz o melhor espetáculo. Nós temos tentado fazer algum espetáculo, mas temos sido um bocado mal sucedidos, porque realmente há esse tal bloqueio. E isto capta-nos a nós todos, porque de facto, quando eu digo nós fomos mal sucedidos, nós até gostávamos. É que nós acabamos por entrar um pouco no jogo, porque nós também gostávamos de ter visibilidade. E de fazer qualquer coisa, não é despir-nos com certeza, mas de fazer qualquer coisa que capte a atenção das pessoas. E nesse aspecto, de facto, é uma mercantilização da política. Isso é muito enfatizado no livro, e de facto estamos a assistir à mercantilização da política. E depois, falando da austeridade e das suas consequências, é muito curioso no livro realçar-se a questão esta austeridade não é uma frugalidade, porque podia encontrar-se uma mensagem de frugalidade. Aliás, a dita encíclica do Papa fala muito nisso, na frugalidade, contra o desperdício, contra o consumismo, a frugalidade, mas neste caso não é isso. Esta austeridade é uma austeridade em relação às pessoas pobres, é por os pobres mais pobres, e não tem austeridade nenhuma em relação às pessoas que realmente têm poder e que têm poder de decidir a vida dos outros. Também é interessante a interpretação que é feita no livro de que este método austeritarista, como é dito no livro, é a palavra que é usada, é um método que rouba a autodeterminação das pessoas. E é uma contradição interessante. É que o liberalismo diria que o indivíduo deve ser completamente liberto de peias e de normalizações, mas a verdade é que este austeritarismo tem imposto uma normalização, tem imposto uma estrutura da qual nós não nos conseguimos mexer. É o contrário daquilo que seria o tal liberalismo. Isso é muito bem descrito no livro, e cá está. Eu aprendi, fui lendo e fui aprendendo e pensando, porque muitas vezes os livros podem não nos dar dados concretos de aprendizagem, mas obrigam-nos a pensar sobre as coisas. E eu pensei sobre isto. Afinal, este modelo, esta normalização que nos estão a impor, são o contrário da liberdade individual e da autodeterminação individual. Depois há um capítulo muito interessante, não sei, com certeza foram os dois que concorreram para ele, que é os arguídos do desemprego. Os arguídos do desemprego é uma coisa que me toca muito, porque quando estudei a prostituição fui ver as coisas do século XIX, e no século XIX as pessoas vinham dos campos na Revolução Industrial, que a nossa foi pequenina, mas apesar disso, vinham dos campos e vinham para as cidades, e eram empregados das fábricas e os sítios onde havia emprego. Mas depois havia balões, havia despedimentos e eles iam para a rua como vadios. E quando passavam a ser vadios, em vez de serem empregados, eram presos. Eram presos por vadiagem. E foi assim que se fizeram muitas obras nacionais, à custa dos vadios. Atualmente não se chamam os desempregados vadios, mas têm residência, têm identidade e residência marcadas quando eles descontaram enquanto estavam a trabalhar, exatamente para a circunstância de terem estado desempregados. Mas este toque da questão do desempregado ser qualquer pessoa sob vigilância, no fundo, o vadio, nos termos modernos um bocadinho diferente, é qualquer coisa que nos diz a respeito do desprezo que há pelas pessoas em geral. Há também uma exposição a respeito de uma análise do Max Weber e de uma frase do Saint-Just a respeito dos benefícios de agora ser austero, para depois, no fim, ter o bem. Pelos vistos, isto é muito protestante, mas não deixa de ser católico, e de facto, não se tem o bem no fim da austeridade, temos o mal. Nesta sequência da exclusão da vida em risco, que é o desemprego, emprego, desemprego, emprego,
há aquilo que é muito também exposto no livro, que é aquilo que é chamado o Código da Vida Arriscada, acho uma bela frase, com a questão da liberalização, do despedimento, da precariedade, tudo isso. E eu penso que isto é um dos toques mais ideológicos, e isso é analisado no livro, deste governo, que é achar que a precariedade é estimulante. Porque assim as pessoas têm que procurar e serem bons no seu emprego, para ver se mantêm esse emprego. E têm que procurar novos empregos. Isto é muito ideológico e nós temos que estar atentos à ideologia, porque esta é uma ideologia realmente muito tóxica, porque muitas vezes fala-se da corrupção, fala-se da incompetência, mas a principal questão deste governo não é nem a corrupção nem a incompetência, é esta ideologia de esmagar o indivíduo e deixar que os mais frágeis economicamente sejam os mais esmagados, e arranjar uma teoria a respeito disso, de que a precariedade é um estímulo. E isso é muito interessante estar aqui analisado, e eu vou aproveitar para fazer para ler uma citação que é feita no livro, em que, a respeito desta precariedade e do emprego em Portugal, os autores foram buscar uma citação do Miguel Relvas, que é a seguinte: Miguel Relvas a dizer: nós hoje já não exportamos futebolistas, exportamos cientistas, exportamos pintores, artistas plásticos. Hoje temos essa capacidade. Esse é o grande bem de um pequeno país. É isso que nós temos para exportar. A capacidade de afirmação que a nossa história sempre demonstrou. Pois claro. Portanto, quando um governante consegue dizer isto, sem se rir, sem chorar e sem ser apedrejado, foi quase, mas o povo é sereno, é extraordinário, porque isto é de facto uma ideologia. E depois o nosso Presidente da República, que diz, segundo os autores, que teremos austeridade por mais 21 anos. Portanto, isto é uma fatalidade, é um futuro sombrio, dito por um Presidente sombrio. Portanto, esperemos bem que, se depender de nós, que isto não seja assim. Depois, em relação ao país de exclusões, é muito interessante a evocação do Dom Sebastião, do Salazar, etc. E também desta nossa, de estarmos sempre muito embasbacados com os estrangeiros. Tudo quanto vem estrangeiro da Europa, dos Estados Unidos, ficamos embasbacados. Eles são melhores do que nós. E isso tem a ver também com as questões da discussão da identidade, que o André gosta muito. E aí, só um à parte meu, só para brincar, é que o primeiro rei de Portugal também é um estrangeirado. Ele era filho de um burgonês e de uma leonesa. E depois instalou-se aqui, porque lhe deram ao pai um bocado da terra, e o país, hoje, atual, fica embasbacado perante o Dom Afonso Henriques. É o primeiro estrangeirado que nos vem cá admirar. Havia com certeza muita gente aqui, sem ser filho de burgonheses, que os burgonheses eram frescos na altura, e dos leoneses. E isto é um bocadinho também para desacralizarmos o debate sobre a Portugalidade e a identidade, etc. Precisa de ser desacralizado. Há também uma construção do livro que é interessante, que é o triângulo vicioso, é um bom subtítulo, que é a desigualdade, a desconfiança e a corrupção. E aqui só um pequeno toque. Há análises de investigação científica que mostram quanto mais corrupção e burocracia existe, mais máfia, isto estudado a respeito da Itália, mais máfia existe. Porque as pessoas mais pobres, mais desprotegidas, não têm acesso ao poder e não têm sequer acesso às burocracias. E o Galo Barcelos é enfocado, não é? Em termos da nossa identidade. Eu acrescento também, por mim, que isto é um legado do António Ferro, o Galo Barcelos. O Galo Barcelos, não sei se existia lá qualquer conversa, qualquer lenda lá no sítio, mas a verdade é que Galo Barcelos, a sério, com cores e tudo, é António Ferro, é salazarismo, e é um bom motivo também para discutirmos a tal história da Portugalidade. Depois, as desigualdades são um eixo fundamental do livro. É uma questão muito cara ao Renato,
a quem tenho acompanhado, e que Portugal é um dos países mais desiguais da OCDE, entre Israel, México, Turquia e Estados Unidos, e isso é realmente muitíssimo importante, e não podemos deixar de continuar a falar de luta de classes quando nós sabemos as desigualdades que existem em Portugal. E depois a questão dos salários, que é também bem analisada no livro, que é tratada pelas pessoas de direita, pelos patrões, pelo capital, para falar em termos mais clássicos, como se fosse um empecilho. O salário realmente, que remédio, tem que se dar o salário, mas que se dê o menos possível. O que realmente era a escravatura, dava-se-lhes de comer, eles comiam e não tinham salário. Aliás, há uma frase muito interessante dos patrões, que é dizerem que dão trabalho. Dão trabalho. Muito obrigada, nós agradecemos porque eles dão trabalho. O salário é um empecilho, realmente, para a rentabilidade. Nesse aspecto, só mais uma citação, eu prometo que não vou ler mais, uma citação na página 74, que é a reprodução de um livro do Renato. Numa primeira observação sobre o nível das desigualdades sociais, podemos dizer que em Portugal as disparidades de rendimento são muito pronunciadas. O nosso país surge nos diversos índices usados pelos vários organismos nacionais e internacionais como um dos mais assimétricos da Europa. Este fenómeno, persiste na sociedade e na economia portuguesa, deve-se a vários fatores, dentre os quais se destaca o problema dos baixos salários, de parte substancial da população empregada, e sabemos bem, quando se quantifica, como isso é verdade. 20% vive abaixo do nível de pobreza, de acordo com o livro, e nós sabemos, e um quarto são crianças e jovens. E, no entanto, o nível de pobreza tem vindo a baixar, não é? E é com o nível atual. Isto vai ter consequências. Eu aqui realço, hoje não estou como médica, mas aqui meto uma cunhazinha de médica, é que as consequências das desigualdades sobre a saúde não são imediatas. São consequências que se vão ver a longo prazo, como se pode demonstrar. Imediatamente vê-se a obesidade, que aumenta nos países europeus, como o que está estado em Portugal, para os mais pobres, e aquilo que já são os índices de suicídio, foi publicado recentemente, que estão a atingir os mais pobres. Depois há um relevo dado a vários autores muito importantes, naturalmente ao Piketty, com a sua monumental base de dados. Foi possível ele analisar aquilo que a outros não era possível, por essa monumental base de dados, ao Polanyi e à relação da economia com a política, e ao Stiglitz em relação ao consenso de Washington, e aquilo que foi realmente a teoria neoliberal que o consenso de Washington constituiu. Depois há uma explicação do índice de Gini. Muito obrigada por terem explicado, porque eu estou sempre a batalhar nisto. Muitas vezes falam-se de coisas que as pessoas não sabem e lê-se coisas que as pessoas não sabem e eles explicam o que é o índice de Gini. Obrigada. E a sua aplicação é exatamente o índice que se aplica às desigualdades, e a sua aplicação a Portugal. É muito falado a questão do trabalho como mercadoria, e aí eu realço de facto que o Marx salientou muito, sobretudo nos primeiros escritos, a questão da alienação. E para falar em termos simples, depois, quando ele no Capital realça isso, o produtor deixa de ser como o artesão, fabricante do seu objeto que controla, para estar no meio da fabricação da mercadoria que lhe sai das mãos. Mas a questão já não é só a mercadoria fabricada pelo trabalhador que fica alienada dele próprio, como é ele próprio que se transforma em mercadoria. O trabalho é mercadoria. E isso é muito relevado pelos autores. Depois, há um capítulo, estou quase no fim, não se assustem muito, há um capítulo que eu quero realçar, que é o do Estado que queremos, e quero realçar pelo seguinte: eu estou completamente de acordo com o que vem escrito deste capítulo, do Estado que queremos, e penso que isto era uma discussão que faltava. E faltava porque nós todos temos muito medo de discutir com os nossos amigos libertários de esquerda que odeiam o Estado.
E, portanto, fala-se em Estado e há ali logo um bloqueio e não se discute. Eu sempre desejei que isso se discutisse as coisas que aqui... A posição dos autores é exatamente a posição que eu tenho. Portanto, nem o ódio nem os libertários de direita, que odeiam o Estado por as razões que nós queremos, nem os libertários de esquerda que se esquecem do Estado Social. Não vou detalhar, mas penso que esse é verdadeiramente um capítulo importante porque é uma proposta, e era uma proposta que tardava a vir, que é simultaneamente ter uma organização democrática de base e autónoma e ter um Estado planificador e apoiante da organização de base. Não vou detalhar. Depois, naturalmente, a análise de alguns autores consagrados e, muito interessante, é repetidamente ao longo do livro citado Hobbes e o seu Leviatã, e a questão da racionalidade, da emergência da racionalidade, que depois passou para os programas em que as coisas foram tornadas noutro sentido. E a necessidade, citada por Hobbes, uma vez que os poderosos não aceitam a racionalidade porque querem manter o poder, uma vez que os sábios não aceitam a racionalidade porque têm os seus erros, então temos que arranjar a religião, a teologia para impor tudo isto, e é o caso da sacralização destas questões da dívida, etc. No fim, temos política que queremos, e aí a política que queremos é programática. Há um programa aqui, há o desenvolvimento de um programa, que é um programa com o qual nós os três estamos de acordo, e aí há um conflito de interesses da minha parte, de interesses não, há um conflito, há uma coincidência de interesses, porque de facto isto é um programa do livro Tempo de Avançar, que está aqui exposto, com uns pequenos toques. E eu não vou detalhar, mas é interessante. Na saúde assim fizemos. A estrutura que propomos é a comunitária, de base, mas para vermos quantas ressonâncias magnéticas há no país, não podem ser as comunidades de base a discutir, vai ter que ser um poder central a planificar. Enfim, isto é um pequeno toque à parte. Está aqui exposto o rendimento da cidadania, ou universal, ou como o papel que foi distribuído, e com o qual eu também estou de acordo. E depois, na conclusão, é muito interessante a análise da evolução histórica, da emergência da racionalidade até ao admirável mundo novo e às distopias. E eu termino voltando atrás, e há coincidência, isto para terminar, e há coincidência entre as palavras dívida e culpa em alemão. Tem-nos feito sentir, a nós naturalmente mais esclarecidos não, mas à população em geral, tem-nos feito sentir que somos culpados da dívida. As pessoas são culpadas da dívida porque viveram acima das suas possibilidades. E eu aqui fez-me lembrar e relembro o Crime e Castigo do Dostoiévski, em que há aquele estudante pobre com que nós simpatizamos e há a usurária, aquela velha senhora usurária que lhe empresta o dinheiro e com que nós antipatizamos. Bom, o estudante resolve aquilo matando a senhora, mas carrega com a culpa e carregará com o castigo para o resto da sua vida. Aquilo que eu proponho não é nem que se mate a velha senhora usurária, nem tampouco que se atire pelas escadas abaixo a velha senhora usurária. Mas aquilo que eu estou de acordo é que não se paga a dívida, pelo menos nos termos em que ela está a ser posta, e que fiquemos sem culpa nenhuma. Muito obrigada.